E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal oficial da TradeStars e dessa vez trazendo com um propósito muito mais de atualização para você tudo o que está acontecendo em torno do shutdown dos serviços não essenciais lá do governo americano. Isso vai ser muito importante no ano de 2025, está sendo usado até mesmo como uma arma política, eu vou te explicar o porquê. Nós tivemos uma última atualização ao longo do giro da semana, postado nessa última terça-feira, um pouco antes do início dessas paralisações, e lá nós tínhamos como tópico principal a divulgação do payroll dos Estados Unidos. Inclusive, até ele foi afetado ao longo dessa semana e eu já vou te explicar o porquê. Só para relembrar contigo, nós tivemos uma paralisação muito parecida lá no ano de 2018, quando Donald Trump também era presidente, e nada mais acontece quando o Congresso, né, que precisa aprovar um orçamento federal, uma lei de gastos para poder financiar toda a máquina pública, ficam sem o acordo com o presidente. No caso, nessa época de 2018, Donald Trump, e dessa vez também. Então, se eles não chegam a um acordo até o fim dessa data limite, muitas agências, serviços públicos ficam sem verba para poder operar, para poder trabalhar, o que acaba resultando no shutdown. Afinal, se você não tem verba para pagar o salário dos funcionários públicos, quem é que vai querer trabalhar sem receber? Então, esse é um dos pontos importantes que colocam em pauta sempre quando o Congresso e o presidente não chegam a um acordo. E o que que acontece, né, que foi o caso de 2018 que está acontecendo agora? Nós estamos há aproximadamente, 1 ano para chegar até as eleições de meio termo ali, né, que nós temos dentro da metade do mandato do governo Donald Trump, e essa eleição, ela traz aqui, eu tenho esses dados anotados para você, essas eleições serão disputadas no meio do mandato de Donald Trump e incluirão as 435 cadeiras na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, e em torno de 33 ou 34 das 100 cadeiras do Senado. Então, esse momento onde Senado e também, né, o presidente dos Estados Unidos não chegam a um acordo desse orçamento para poder sanar esse shutdown, ele é muito utilizado como arma política. No caso, atualmente, Donald Trump até ameaça, né, a estabilidade de vários cargos e demissões, inclusive, de funcionários públicos, mas em 2018 foi um pouco diferente, né? A de 2018 foi a mais longa da história dos Estados Unidos, durando 35 dias, acontecendo de dezembro de 2018 até janeiro de 2019, e a causa principal foi um pouco diferente da atual. Naquela época, Trump exigia em torno de 5,7 bilhões de dólares para poder financiar a construção do muro na fronteira com o México, mas, obviamente, como era de se esperar, os democratas que tinham a maioria na Câmara dos Representantes após a eleição de 2018 recusaram a aprovar o orçamento, incluindo esse item. Então ficou nesse impasse, não houve aprovação, foram 35 dias, extensos dias, onde serviços não essenciais permaneceram paralisados. Então, qual foi o impasse daquela época? Trump, né, disse que não assinaria nenhum acordo, né, nenhum orçamento sem haver a verba para esse muro, e os democratas disseram que não liberariam também dinheiro para o muro, apenas um projeto para a segurança da fronteira em formatos diferentes, né? Então, você percebe que não havia esse acordo bipartidário entre republicanos e democratas. Então, o resultado final foi que nenhum lado, né, nenhum dos dois lados cedeu. O governo ficou sem essa autorização orçamentária para continuar gastando com a máquina pública, e houve o shutdown, né, o encerramento das atividades, a paralisação das atividades não essenciais, beleza? Quais foram as consequências naquela época, né? Cerca de 800 mil funcionários públicos ficaram sem pagamento dos seus salários, então alguns que permaneceram trabalhando não receberam, outros ficaram em casa e simplesmente não trabalharam. Uma perda econômica estimada em 11 bilhões de dólares, incluindo até mesmo, se você pega como exemplo, o turismo, né, foi muito ameaçado naquela época, justamente pela limitação de órgãos federais que atuam na parte aeroportuária, etc., né, controle de tráfego aéreo, por exemplo. E claro, não deixando de notar que houve uma pressão política enorme sobre o Donald Trump naquela época, que acabou cedendo, né, reabriu o governo sem a verba para o muro, pelo menos temporariamente. Então você percebe que ah, o real interesse em torno de tudo isso é de cunho político. Esse não acordo entre o presidente dos Estados Unidos junto com o Congresso, você percebe que não tem cunho nenhum em relação à preocupação com gasto federal, e sim
justamente com o que está incluso dentro daquele período. Dessa vez, né, o impasse que acontece entre o Senado e também o presidente dos Estados Unidos é o ponto de saúde, né? Saúde é um dos pontos levantados principalmente pelos democratas, que só aprovarão um orçamento caso os programas de assistência médica que estão próximos a expirar fossem prolongados, tá? Então, o que há de impasse, né, o que impede uma aprovação bipartidária nesse caso é que os republicanos que estão do lado de Donald Trump insistem que são pautas que devem ser conversadas, tratadas de forma separada. Então você percebe que nós estamos passando por uma paralisação importantíssima que causa uma certa instabilidade, até mesmo no ponto de vista dos investidores, e eu faço questão de mostrar para você o efeito que isso trouxe até mesmo lá para os gráficos, tá bom? Trazendo realmente os pontos de relevância. Eu estou aqui direto no site do Money Now News, você pode acessar e ter essas matérias extremamente atualizadas para vocês diariamente. O link está aqui abaixo, salve nos favoritos que é muito importante. Aqui tem alguns detalhes relevantes em relação a esse shutdown. Dessa vez, né, no atual momento, a paralisação atinge 750 mil funcionários federais que foram colocados em licença temporária. Tá? Serviços essenciais eles seguem funcionando de forma limitada e essa licença temporária não remunerada, tá? Ela entra em vigor a partir do momento em que o governo não tem orçamento para continuar pagando e depois, né, é feito o pagamento retroativo depois da aprovação para essas pessoas que ficaram de licença não remunerada, beleza? Para descer um pouquinho mais, isso aqui é interessante, né? Aqui, inclusive, pontua algum dos órgãos, como por exemplo a Comissão de Valores Mobiliários, né? Você percebe que é uma das que depende desse orçamento para continuar em atividade. Algumas agências que são responsáveis pela parte de turismo, parques nacionais também estão suspensos ao longo desse período. Então, muitas áreas são suspensas e diversos setores são afetados. Por isso que da última vez, em torno de 11 bilhões de dólares de perdas econômicas foram consideradas, justamente por não estarem atuando. Então, a parte de turismo acaba sendo prejudicada, a parte até mesmo, né, do mercado financeiro, como a própria CVM, né, que seria no caso a SEC, acaba sofrendo com isso, já que ameaça travar processos de IPOs, abertura de capital aí dentro da bolsa, fechado? Então é muito importante a gente visualizar isso e aí vem o ponto de relevância. Lembra que eu havia comentado para vocês que ao longo do nosso giro da semana, né? O nosso ponto principal da semana era o payroll dos Estados Unidos. Tanto que se você voltar no giro da semana, o payroll estava programado normalmente para o dia 3, nessa sexta-feira. E, bom, a agência federal que é responsável pela apuração e divulgação desses dados acabou trazendo alguns dias anteriores para a gente essa fala. O Departamento de Trabalho não divulgará o resultado, né, o relatório de empregos da sexta-feira, caso o governo feche suas atividades, né, caso aconteça o shutdown. Muita gente acabou meio que duvidando disso e realmente, ó, se a gente volta aqui para o calendário econômico, a gente já consegue visualizar que na sexta-feira nós realmente não temos mais programado o payroll dos Estados Unidos num momento muito importante, crucial para a economia americana, né, para a gente descobrir como está a criação de vagas em relação ao mês de setembro, nós não teremos a divulgação nessa semana, beleza? Então, na sexta-feira, você vai ver que nós temos a divulgação de alguns dados econômicos, PMI, mas não temos a divulgação do payroll dos Estados Unidos. Ele foi postergado, né? Nós tivemos essa divulgação programada muito provavelmente agora para o dia 10 de setembro, 10 de outubro, na verdade, onde segue, né, programado para vocês às 9h30 da manhã. Então seria dia 10, sexta-feira, postergado uma semana. Para você ver como que o impacto, né, desse shutdown ele é importante, dados relevantes que os investidores estavam esperando, principalmente no momento onde o mercado de trabalho está fragilizado, foram postergados. Inclusive, o que eu quero mostrar aqui para você? Nesse momento, na quarta-feira, nós tivemos a divulgação do ADP, tá? Criação de vagas aqui, ó. Variação de empregos privados ADP. E esse daqui é o dado mais próximo que nós temos do payroll, tá? O mercado ele dá mais importância ao payroll, mas esse é o mais próximo que nós temos, apesar de não haver uma correlação tão direta entre eles. Olha a situação que nós tivemos aqui hoje, tá? Foi péssimo, tá? Foi horrível. Para começar, que o que era esperado aqui de 52 mil novas vagas, nós tivemos menos 32. Então nós estamos
tendo mais demissões do que criações de novas vagas, 32 mil demissões. E o dado anterior, que foi divulgado em 54 mil novas vagas, foi revisado para menos 3. Então não foram criados no período anterior novas vagas, e sim tivemos mais demissões. Isso é para mostrar para você como o mercado de trabalho está fragilizado e agora num momento muito importante, onde poderíamos ter a divulgação do payroll dos Estados Unidos lá na sexta-feira, nós não teremos, tá? Ficará para a próxima sexta, dia 10. Então, só para você entender a relevância que esse shutdown tem em relação a não somente ao dia a dia, aos serviços não essenciais, mas também para nós que somos parte do mercado, beleza? Eu quero trazer um pouquinho, relembrar o que aconteceu em preços no gráfico lá no ano de 2018, dezembro de 2018, tá? Então, compartilhando aqui para vocês, nós estamos direto no TradingView e eu vou trazer os principais ativos, começando pelo ouro, que lá em dezembro de 2018 nós tivemos aí um avanço de quase 5%, foram 4,94% de valorização em dezembro de 2018. Anote esse dado, tá? Quando o ouro estava a 1.256 dólares a onça, beleza? Muito importante. Vamos avançando, o índice do dólar DXY, lá no mesmo período caiu 1,13, né? Uma desvalorização de 1,13%. Vamos lá, índice Nasdaq. Eu acabei não marcando o Nasdaq, vamos para o S&P 500 direto, ó. Uma queda de 9%. Vale notar que o mês de dezembro normalmente é um mês que, pela sazonalidade, né, de desenvolvimento, aquecimento econômico, é um dos meses que costumam fechar no positivo. Naquele período fecharam com uma queda de 9%. Então, para você entender que nós tivemos um movimento bem atípico de preço em alguns ativos como o ouro, o S&P 500 e até mesmo se a gente puxar aqui o título de 10 anos, né? Vamos colocar aqui, título americano aqui, o de 10 anos. Lá naquele período tivemos uma queda também na sua rentabilidade considerável. E só vale notar um ponto muito importante. Eu trouxe toda essa empolgação para te mostrar todo esse movimento que o mercado teve naquela época e talvez você tentou até correlacionar com o momento atual, mas naquela época nós tivemos alguns pontos importantes por parte do Fed. O Powell já era presidente do Banco Central naquela época e a economia americana deu sinais de desaceleração. E como você já sabe, né, nesse atual momento nós estamos tendo sinais de desaceleração, o mercado de trabalho demonstra fragilidades e o Powell, né, como à frente aí do Fed, já trouxe o posicionamento e nós estamos visualizando uma flexibilização da política monetária, uma redução dos juros como forma de estimular a economia. O que está acontecendo, né, mostra para a gente esse cenário de resgate e até mesmo os índices americanos reagem de forma positiva com isso, o mercado cripto reage de forma positiva. Naquela época foi diferente. Naquela época, os primeiros sinais de desaceleração da economia americana surgiram e o tom, a fala do Powell foi diferente. Eles falaram que não iam reduzir a taxa de juros. Então, imagina um cenário onde agora nós temos a economia americana desacelerando e realmente nós tivemos o Powell meio que trazendo um tom de resgate, de que seria feito corte de juros, era um momento propício para isso, para poder apoiar o crescimento do mercado de trabalho. Naquela época foi o contrário. Nós tivemos uma desaceleração da economia americana e deixaram claro de que não haveria apoio por parte do Banco Central. Não teríamos corte de juros. A reação foi imediata. Nós tivemos uma queda de 9% dentro de um único mês no S&P 500, uma alta aqui do ouro, né, como um quesito proteção de 4,9, quase 5%, beleza? E claro, o dólar nesse período nós tivemos aí uma variação não muito grande, de apenas 1% de queda, beleza? Então o que que eu quero trazer aqui para você? Que essa briga política partidária de ambos os lados, a não concordância do Congresso com o presidente dos Estados Unidos para chegarem num acordo de orçamento para evitar essa paralisação, para evitar que ela se estenda por um longo período, ela tem um interesse político envolvido nas eleições que acontecem no ano de 2026, né, onde nós teremos representante na Câmara de Representantes, né, novas cadeiras sendo selecionadas e até mesmo lá no Senado. Então, entenda, o mercado sabe que isso vai ser resolvido uma hora ou outra, né? Essa paralisação vai acabar.
O que realmente nos interessa nesse ponto é qual vai ser o novo orçamento, né? Quantos trilhões de dólares serão aprovados para poder financiar a máquina pública e realmente, né, daqui para frente, o nosso ponto de relevância segue sendo em torno do mercado de trabalho, o aquecimento da economia americana e como serão as próximas decisões de taxa de juros. Isso ainda é o foco principal do mercado americano, beleza? Fique atento a esses principais tópicos. Eu espero que você tenha curtido essa atualização, que ela tenha sido de suma relevância para você que acompanha o mercado. Deixe o seu like, considere se inscrever, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. E eu quero lembrar você que mais atualizações em tempo real, trazendo para vocês, inclusive de forma simples e direto ao ponto, basta acessar o moneynow.news.com.br que tá o link aqui embaixo. Valeu e até a próxima.